Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui em mais um vídeo onde eu estou falando nessa sequência sobre ligações químicas e a ligação de hoje é a ligação covalente. Tá? Então, a ligação covalente ela é uma ligação baseada no compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons compartilhados vão ser usados pelos dois átomos ligantes, tá? Vamos de exemplo aqui, ó. Tenho dois átomos de hidrogênio, cada um tem um elétron e eles querem ganhar mais um, né, para poder ter dois e se parecer lá com o gás nobre hélio. Então, seguem a regra do octeto dentro daquela limitação dos átomos menorzinhos que querem ter dois e não oito. A ligação, então, se dá onde eles se aproximam de certa forma em que os elétrons de cada átomo podem ser usados pelos dois átomos, formando então uma molécula, uma substância covalente, que a gente chama substâncias covalentes de moléculas, com dois hidrogênios vira o H2, que é uma substância gasosa, o gás hidrogênio, né? A gente pode representar também essa ligação covalente por um traço. É bastante comum a gente, ao invés de escrever bolinhas para representar os elétrons da ligação, a gente representar um traço entre símbolos de átomos. Quando eu tenho dois símbolos de átomos e um traço, ou dois ou três traços entre eles, indica ligação covalente, beleza? Vamos para uma animaçãozinha daqui a pouco sobre isso, tá? Antes da animação, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Uma fórmula genérica aqui, ó, x tracinho y, isso aqui indica que é uma substância que tem ligação covalente, tá? Em geral, as substâncias covalentes, né, comparadas com as iônicas, têm baixos pontos de fusão e ebulição, comparado com as iônicas, tá? Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. O hidrogênio, por exemplo, que estava na tela anterior, H2, é gás. A gente pode ter substâncias líquidas, como a água, H2O, né? Ou sólidas, como o açúcar, por exemplo. O açúcar comum, o açúcar de cozinha, chamado sacarose, é uma substância que faz só ligações covalentes e é sólido à temperatura ambiente, né? E esses elementos, essas substâncias, né, quando fazem ligação covalente, tendem a não conduzir corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido, tá? Há uma exceção quando eles sofrem ionização, que pode ser, por exemplo, quando eu coloco uma substância que faz ligação covalente em água. Dependendo de qual for essa substância, ela pode se quebrar em partes que têm a carga, né? É uma característica, por exemplo, de substâncias que a gente chama de ácidos. Substâncias que são ácidos, em geral, são substâncias que fazem ligação covalente, então, no seu estado líquido ou gasoso, não conduzem corrente elétrica, mas que se eu coloco em água, elas se quebram e sofrem o que a gente chama de ionização, e aí sim produzem carga estando dissolvidas em água, e essas cargas produzidas então vão permitir a condução de corrente elétrica, tá? Mas se não tiver essa questão da exceção aqui de ionização, elas não vão conduzir no seu estado natural, né? Agora sim a animação que eu estava citando, tá? Daquela mesma molécula lá do H2, se eles estiverem próximos aqui, ó, mas não unidos, observa aqui que nessa animação, o da esquerda tem uma bolinha no centro que indica o núcleo e uma bolinha verde circulando apenas esse núcleo da esquerda. No núcleo da direita, eu tenho uma bolinha representando um elétron que está circundando ali apenas o núcleo da direita. Quando a ligação é feita, o que acontece? Essas bolinhas, observa agora, ó, ela está circundando os dois núcleos. Observa que o laranjinha, vou acompanhar o laranja, ó, ele fica se movimentando de um núcleo para o outro. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia da ligação covalente. Uma vez que a ligação é feita, os elétrons ficam ali disponíveis para os dois átomos, mantendo esses átomos unidos aí pelas atrações e considerando também as repulsões que existem aí, né, entre as cargas diferentes e as cargas iguais, tá? Então, esta animaçãozinha aqui para representar os elétrons sendo usados pelos dois átomos, beleza? Essa representaçãozinha aqui a gente chama ela de fórmula estrutural, essa que está aparecendo aqui embaixo, tá? A ligação covalente, a gente tem, né? Eu vou comentar aqui, vou até fazer um vídeo do tipo de ligação, embora eu não goste muito disso, mas trazendo aqui, ó, essa ligação covalente normal, ou simplesmente ligação covalente,
É quando eu tenho a ligação feita, então, nessa forma de compartilhamento, onde cada elétron do par da ligação, porque a ligação covalente é feita por pares de elétrons, né? Cada elétron que veio ali para formar aquele par pertence a um dos átomos que está fazendo a ligação, como nesse exemplo do H2. Cada H contribuiu com um elétron. Isso é o padrão. A gente chama isso de ligação covalente ou covalente normal, tá? No exemplo aqui do hidrogênio, né? Cada elétron representado didaticamente por uma cor diferente viria de um átomo diferente. E essas ligações covalentes, elas podem ser pelo compartilhamento de um par de elétron, que é o caso aqui do H2, um parzinho, só um traço, representa um par de elétron. Ela pode ter dois pares sendo compartilhados, aí a gente chama isso aqui de ligação dupla, ou ligação covalente dupla, que são dois pares. Quando tem só um, a gente chama ela de simples. E pode ainda ter três pares compartilhados. Então, 1, 2 ou 3. 4 para frente não. 1, 2 ou 3 só, tá? Para a ideia de ligação covalente. Então, 3 pares a gente chama de ligação tripla. Então, a ligação pode ser simples, dupla ou tripla. E dentro dessas ligações, se você observar aqui, eu coloquei em cores diferentes, tá? Todos eles têm uma ligaçãozinha amarela. E esse aqui tem uma verde e esse aqui tem duas verdes. Por quê? Essas ligações elas têm características diferentes, né? Toda vez que eu tenho uma ligação covalente, vai ser no mínimo um par de elétron compartilhado. Esse par de elétron a gente chama ele de ligação sigma, que é uma ligação mais forte, ela é mais frontal entre os átomos ali, então ela é mais forte, a gente chama ela de sigma. Toda vez que tiver ligação covalente, vai ter ligação sigma. Quando eu tiver uma dupla, além da ligação sigma, que está aqui, né, didaticamente representada na cor amarela, vai ter também uma ligação chamada pi, que é essa extra que eu coloquei aqui em verde, tá? Então, uma ligação sigma e uma pi. A ligação pi ela é mais fraca do que a sigma. Vai influenciar aí, por exemplo, na reatividade dessas substâncias, como que elas vão interagir com outras para formar novos compostos, tá? Quando eu tenho uma tripla, então, pela lógica que você já percebeu, vai ser uma sigma e duas pis, tá? Então, toda ligação covalente vai ter uma ligação sigma. Se tiver ligações extras, dupla ou tripla, essas extras são chamadas de ligação pi, tudo bem? Você vai mais usar isso aqui onde? Quando você estiver estudando a parte química orgânica, lá é um pouco mais relevante isso aqui, porque as reações químicas lá vão abordar um pouco disso aqui também, tá? Mas, por hora, só para mais título de conhecimento aqui das ligações covalentes, o principal aqui é saber que pode ser simples, dupla ou tripla. Tudo bem? Vamos para frente, então, falar um pouquinho de como que eu monto a fórmula. E aí é o seguinte, nesse vídeo eu vou trazer uma abordagem que é, vamos dizer assim, mais clássica ou mais formal, vamos chamar mais formal, uma abordagem mais formal. A gente chega na fórmula a partir da que a gente chama de fórmula eletrônica, tá? E essas fórmulas que a gente vai fazer, né, aqui vai seguir esse caminho. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo um formato um pouco diferente, que eu gosto mais, que eu acho legal. Mas nesse aqui vamos seguir a formalidade. Essa formulação, então, fazer a fórmula, eu tenho que levar em consideração, em geral aqui, a estabilidade eletrônica com 8 elétrons ao redor do núcleo. Tá? Essa é a regra geral. Existem exceções? Sim. Mas vamos fazer aqui, vamos focar nessa apresentação, nessa aula, com a regra. 8 elétrons ao redor do átomo, de todos os átomos, né? Considerando aí, por exemplo, se tiver o hidrogênio participando, ele não vai querer 8, ele vai querer 2, tá? Com esses detalhes aí também, tá? E considerando isso, existem alguns passos que eu posso seguir para chegar nessa fórmula, tá? Vou colocar os passos aqui e depois a gente vai aplicar eles nos exemplos, tá? Primeira coisa, eu tenho que somar os elétrons de valência de todos os átomos. Então, como é que eu vou saber os elétrons de valência? Então, eu teria que ter essa informação dada para mim na questão, ou ter uma tabela periódica para eu acessar os valores de número atômico, fazer a distribuição eletrônica e aí chegar na camada de valência, tá? Então, de alguma forma, eu tenho que saber quantos elétrons está na camada de valência de cada um dos átomos que está fazendo a substância, tá? Eu vou iniciar entre os átomos ligantes, então, todos os átomos que vão se ligar, e eu vou, entre cada um desses átomos, colocar um parzinho de elétrons. Tá? Então, eu vou distribuir os elétrons aos pares entre esses átomos ligantes. Depois, se sobrar elétron, eu vou vir de fora para dentro
distribuindo pares de elétrons até completar os octetos, né? Até, se for necessário, o octeto para aquele átomo que eu estou considerando, tá? Então, eu vou completar 8 elétrons de fora para dentro. E, se necessário, eu faço algum rearranjo, né? Para que esse rearranjo? Para que todos os átomos tenham 8 elétrons, se eles quiserem, ou 2, se for o caso do hidrogênio, por exemplo, tá? Como é que ficaria esses passos aqui aplicados em exemplos, então? Se eu tiver a fórmula CH4, como é que a gente... aqui eu já dei a fórmula, né? CH4. Mas se eu colocasse só assim, ó, considere aí fazer uma fórmula de um composto entre carbono e hidrogênio, né? Então, como é que você poderia pensar, tá? Aqui, nesse caso, seguindo aquela regrinha que eles passam, sabendo que já é CH4. 4 elétrons da última camada do carbono, novamente, você teria que ter essa informação aí de alguma fonte ou saber a distribuição eletrônica, saber o número atômico, fazer a distribuição eletrônica e chegar nessa informação. Então, carbono, confia em mim, 4 elétrons na última camada. Cada hidrogênio tem 1 elétron na última camada, só que eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4 e eu vou chegar, né, 4 vezes 1, 4 elétrons. E aí eu somo todos esses elétrons da camada de valência que vão me dar 8 elétrons na camada de valência, tá? Depois eu vou fazer esse mesmo CH4 lá no vídeo diferente que eu vou fazer para que vocês possam comparar os dois formatos, tá? Então aqui eu tenho 8 elétrons. Como é que eu vou fazer aqui então? Ó, vou colocar aqui uma caixinha com 8 elétrons, vou escrever o carbono no centro e colocar 4 hidrogênios em volta dele. E aí, o próximo passo, lá naqueles passos, diz que eu tenho que distribuir pares de elétrons entre os átomos ligantes. Então, eu vou colocar um parzinho aqui entre o C e o H, vou colocar outro parzinho aqui entre C e CH, vou colocar mais um parzinho aqui e mais outro parzinho ali. Se você notou aqui, o 8 elétron virou 0. Por quê? Porque ele foi diminuindo, né? Ó, vou voltar aqui para você perceber. Ó. Quando não tinha nada, nenhum par de elétron colocado, ficou 8. Coloquei o primeiro par de elétron, de 8 virou 6. Coloquei o segundo par de elétron, de 6 ficou 4. Coloquei o próximo, 2. E sobrou 2, coloquei aqui 0. Eu não tenho mais elétrons para colocar. O próximo passo seria completar o octeto de fora para dentro. Porém, aqui ó, o hidrogênio só quer 2. Então, quando eu tenho uma ligação feita, os elétrons dessa ligação contam tanto para um átomo quanto para o outro. Então, aqui, para esse hidrogênio, ele conta com esses 2 elétrons que está entre ele e o carbono. Esse hidrogênio conta agora com esses 2 elétrons que estão entre eles. Esse hidrogênio aqui conta com esses 2 que está entre o H e o C. E este aqui, da mesma forma. Assim como o carbono vai contar com esses 8 elétrons que estão ao redor dele, tá? E aqui, esta é uma ligação que a gente chama de covalente normal, né? Por quê? Cada elétron que eu estou pintando aí de cor diferente agora, um azul mais forte, ó, né? Vamos supor que esse azul mais fortinho eram os elétrons oriundos de cada hidrogênio. Então, ó, cada parzinho de elétrons, eu tenho 2 bolinhas de cores diferentes, indicando que um elétron veio de um átomo e o outro elétron veio do outro átomo. Cada átomo entrou com um elétron, a gente tem isso aí uma ligação chamada covalente normal, tá? Isso aqui, essa forma de chegar na fórmula, a gente tem aqui, na verdade, uma fórmula eletrônica, que é uma das fórmulas possíveis de aparecerem ou de serem pedidas para você no exercício. É também chamada de fórmula de Lewis, L-E-W-I-S, fórmula de Lewis, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Só que também a gente pode ter a fórmula estrutural. Como é que é a fórmula estrutural? Eu substituo cada par de elétron por um traço. Então aqui ó, nas animações, ó, inverti ali e substituí por traços. Então ao invés de eu colocar um par de elétrons entre os átomos, eu posso colocar um traço, indicando ligação simples, se fosse ligação dupla, 2 traços, se fosse ligação tripla, 3 traços, tá? Como tinha um par de elétron, um traço. Para cada par de elétron, um traço, ok? Então essa aqui é chamada de fórmula estrutural. A gente não está considerando aqui a tridimensionalidade dessa estrutura, tá? Essa estrutura, na prática, ele é uma estrutura tetraédrica, ela tem uma geometria, esses átomos estão dispostos no espaço de uma maneira específica, que não está representada aqui nessa tela, tá? Então, a gente não está olhando para
geometria molecular por enquanto, vai ter uma aula específica para isso, tá? Vamos para frente então. Uma outra formulação agora do CO2, gás carbônico, né? Aquele CH4 era o metano, agora o gás carbônico, tá? Carbono, 4 elétrons, oxigênio, 6 elétrons. De onde você tirou isso, professor? Vozes da minha cabeça, né? Lógico que eu já tenho algum tempo que eu estudo e eu preparei esse material aqui, né? Já com essas informações. Você teria que buscar na tabela periódica, fazer distribuição eletrônica, de alguma forma saber que o carbono tem 4 elétrons na última camada. Por exemplo, olhar nos slides anteriores, né? Aqui nas telas anteriores desse vídeo. E o oxigênio 6 não apareceu nesse vídeo, mas tem 6 elétrons na última camada, né? Ele tem número atômico 8. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele vai ser 2s2, 2p4, 2 com 4 dá 6. E aqui eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho que multiplicar esses 6 vezes 2, que vai me dar 12 elétrons. No total, então, para fazer a fórmula do jeito que a gente está colocando aqui nesse vídeo, eu tenho que somar esses 4 mais esses 12, que vai dar 16 elétrons. Então eu tenho que pegar 16 elétrons para fazer a representação da ligação aqui no CO2. Vamos lá, como é que fica? Vou colocar aqui os 16 elétrons, ó. Vou escrever o carbono e os oxigênios. Se você não percebeu ainda, o átomo que está em menor quantidade fica no centro. Foi assim no CH4, vai ser assim no CO2 e vai ser assim a maioria das substâncias que você tiver que fazer, por exemplo, a fórmula aí da substância que faz ligação covalente, tá? Então aqui, ó, seguindo aquela regrinha lá que está aqui na mente, que se você quiser, pausa o vídeo, vai lá, olha quais são os passos, né? O primeiro passo era contar esses elétrons, somar os elétrons da camada de valência. O segundo passo é distribuir pares de elétrons entre os átomos. Então, entre este O e este C, eu vou colocar um parzinho de elétron, e entre o C e o outro O, eu vou colocar um parzinho de elétron. Cumpri o segundo passo. Coloquei um par de elétrons que vai representar uma ligação covalente entre esses átomos. O próximo passo é, de fora para dentro, você completar 8. Então, observe que eu tinha 16, já coloquei 4, ó, sobrou 12. Agora, ó, eu vou colocar um parzinho de elétrons aqui em cima. Ó. De 12 sobrou 10. Vou colocar mais um aqui, ó, um parzinho. De 10 sobrou 8. Agora, ó, observa que vai aparecer um par de elétron aqui, ó, e aqui vai cair para 6. Então, com isso, observa aqui que o oxigênio já atingiu 8, porque ele tem 2, 4, 6. Com esse 2 aqui, que conta para os dois lados, já deu 8 para esse oxigênio. Sobrou 6 elétrons ainda. Vamos lá para o oxigênio da ponta, tem que vir de fora para dentro. Coloquei 2 aqui, sobrou 4. Coloquei 2 aqui, sobrou 2. Coloquei 2 aqui, sobrou 0. Acabaram os elétrons, distribuí todos os elétrons aí. O oxigênio está contente, está com 8. Ó. Esse oxigênio tem 2, 4, 6, 8. Os 2 oxigênios, então, tá beleza, chegaram no octeto. Agora olha para o carbono. Quantos desses elétrons que estão representados aqui pelas bolinhas azuis contam para o carbono? Apenas 4. Apenas esses 2 e esses 2. Então, fazendo o passo 1, 2 e 3, eu não chego no meu resultado. Eu vou ter que fazer os rearranjos previstos no quarto passo que eu mostrei agora há pouco. Como assim? Eu vou pegar e colocar, o carbono tem 4, ele precisa de mais 4 para chegar a 8. Então eu tenho que colocar 2 pares aqui para o carbono. E como é que eu vou fazer? Eu vou puxar 2 aqui, ó, desse oxigênio e vou puxar 2 aqui desse outro oxigênio e vou formar esses pares aqui, ó. Então, agora o carbono conta com 4 desse lado e mais 4 desse lado, conta com 8. Cada oxigênio continua contando com 8. 2, 4, 6, 8. Esse aqui é a mesma coisa. Então agora aí todos estariam, né, atingindo 8 elétrons na última camada. Isso é aqui a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis para o CO2. Como é que ficaria a fórmula estrutural? Basta que antes da fórmula estrutural, né, só pintando ali as cores, né, dos átomos, dos elétrons que estão representados, né? O oxigênio, esses o azul mais escuro sendo do oxigênio, o azul mais claro sendo do carbono. Aqui eu tenho 4 elétrons, sendo 2 que vieram do carbono, 2 que vieram do oxigênio. Aqui é a mesma coisa para dar aquela ideia de ligação covalente normal, onde cada átomo entra com um elétron de cada ligação. Então, se eu considerar essa aqui uma ligação, né?
cada elétron veio de um átomo. Aqui a segunda ligação, cada elétron veio de um átomo. Beleza? Agora sim, a fórmula estrutural, a gente tem a possibilidade de substituir cada um desses pares por um traço. Cada traço indica, então, uma ligação covalente. Aqui eu tenho, desse lado, uma ligação covalente dupla, são duas ligações, e aqui, desse outro lado, também duas ligações. O mais comum é a gente encontrar a fórmula estrutural representando apenas os símbolos e os traços entre os átomos, tá? Que fazem as ligações entre os átomos. Esses elétrons que estão aqui fora, pertencendo a um único átomo, muitas vezes eles não são representados, eu apagaria eles. Mas a recomendação da IUPAC, que é o órgão que trata aí de assuntos de padronização da química, pede para a gente, inclusive nesses aí, representar com traços, tá? E não com as bolinhas, mas representar dessa forma. Mas é muito mais fácil você encontrar desenhos aí onde apenas esses entre os átomos estão representados e esses de fora aqui serem ignorados. Não vai estar escrito nem as bolinhas e nem o tracinho, tá? Bastante comum, beleza? Então aqui a fórmula estrutural do CO2, ok? Então, nesse vídeo era isso. Coloquei aqui um modo de chegar na fórmula e depois, como eu disse, eu vou fazer um vídeo específico dando um modelo diferente, um formato diferente para a gente chegar no mesmo resultado. Fechou? É isso então. Agradeço se você assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.